Quero aqui desejar uma boa noite a todos. Letícia, seja bem-vinda. Dona Elizabeth também seja bem-vinda. Se puder mostrar o rosto, eu vou ficar bem agradecido. Ô, Letícia, que é isso? Nossa, estava feliz que você estava aí conversando comigo, resolveu se esconder. Eu estou conversando ainda. Ah, mas eu queria ver vocês, olho no olho, né? Rosto a rosto. Só um minuto, deixa eu só arrumar aqui a presença. A Dona Elizabeth também presente. Por enquanto. Ok. Pessoal, final de semana, tranquilo? Tudo na paz? Tudo tranquilo. E o teu final de semana, como que foi? Tranquilo também, só em casa. É o jeito ultimamente. É o jeito, né? Em clima de pandemia. Mas Tem vamos quantos lá. casos aí já? Ah, aqui deve estar chegando nos 1000. Tá? Aí em Exagerei, tô Capanema? brincando. Não. Eu estava olhando um boletim, vamos dizer assim, estava em 144 casos. Pois é, minha professora de APM também mora em Capanema. Nossa, ela tava falando que ainda a semana retrasada descobriram que o câncer da mãe dela tinha voltado. Ainda agora tinha que ir pra Cascavel com a senhorinha. A senhorinha tem 84 anos. Por Deus, esse negócio precisa acabar. Mas Uhum. vamos que vamos. Ó, para quem ainda está, para quem está entrando aí, né? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. E hoje a gente vai aí para a nossa aula de hoje, aula de número 38, página 161, né? E o que vai ser o assunto de hoje, pessoal? Hoje a gente vai tratar sobre encerramento de empresa, tá? Encerramento. A gente sabe que todo empreendimento ali, quando ele inicia, né, ele tem os processos burocráticos de sua abertura, né? Precisa ir lá nos órgãos, né? Tipo, junta comercial, prefeitura, Secretaria de Estado, a Fazenda, Receita Federal, né? Então, dependendo da atividade também no cartório. Então, assim, todos esses órgãos, eles precisam, né? O empreendedor precisa passar por eles para poder aí registrar, dar vida legal para o seu negócio. É isso? Sem a anuência desses órgãos, sem os seus devidos registros, nada feito. E aí, né? No processo inverso, a gente vai ter aí a situação de um encerramento. De repente, o empreendedor já não tem mais interesse, a sociedade não tem mais interesse na manutenção das atividades do negócio. Então, ele ou eles precisam finalizar, né, comunicar a esses órgãos que outrora foi feita a abertura, precisa comunicar também o seu encerramento. Pessoal, isso é um negócio tão sério que, assim, vejo muitos problemas, às vezes, de pessoas que dão aí entrada, né, abrem um CNPJ e, por algum motivo, o negócio não vai adiante e eles simplesmente esquecem de fazer o processo de fechamento. Isso, alguma hora, vai trazer algum transtorno para esse empreendedor. Tá? Então, ó, fica a dica. Você que tem a intenção de abrir um CNPJ ou conhece alguém que tem um CNPJ aberto e essa pessoa não utiliza, né? Não tem mais a atividade aí em movimento, aconselhe que feche esse CNPJ. Por quê? Isso pode trazer um problema para o CPF da pessoa. Em algum momento, a Receita ela pode
cancelar, né, trazer algum problema aí no CNPJ. Por quê? Porque geralmente essas pessoas, quando abrem um CNPJ, elas esquecem que a obrigação principal, logicamente, é pagar os impostos. Mas também existem as suas obrigações acessórias, que são o quê? Prestar informações aos órgãos, né, que solicitam. Então, tem as declarações que precisam ser periodicamente serem enviadas aos órgãos. Declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, né, os SPEDs, a declaração ali para a prefeitura, a declaração ali para o Estado, né, em relação ao ICMS, as obrigações ali trabalhistas, né, as CFIPs, CTFs, enfim. As milhares de obrigações que um CNPJ tem que fazer, elas precisam ser enviadas. Então, o empreendedor, ele deixa ali de tocar o seu negócio e assim não envia mais essas obrigações acessórias, que são as declarações. E por algum motivo ele vai precisar, né, em algum momento da sua vida ele precisa fazer alguma coisa, e aí vê que está impedido por quê? Por conta da irregularidade que o CNPJ se encontra. E aí, gente, para regularizar esse CNPJ dá trabalho, viu? Porque aí você precisa levantar as declarações dos últimos 5 anos, enviá-las, né? Se o CNPJ estiver inapto, tem que reativar ele para poder fazer o processo de fechamento, de encerramento. Então, ó, muito cuidado com isso, pessoal. Abriu o CNPJ, esse CNPJ, ainda que a empresa não esteja em atividade em movimento, precisam ser enviadas suas declarações, ali sem movimento ou zerada, dependendo da declaração, né? Tem que ser enviado. Se não envia, quando for enviar, vai ter as multas, né? E o trabalho em si, que fazer, né? A mão de obra aí que demanda para poder fazer essas declarações. Então, ó, nunca esqueçam disso. Se porventura algum de vocês resolver abrir um CNPJ na vida e depois a atividade não for adiante, né, por algum motivo, não esqueçam de imediatamente providenciar o fechamento, tá bom? Então, essa é uma dica que, enquanto eu aqui no escritório de contabilidade, a gente costuma dar essas orientações para os nossos clientes, tá? Então, também dou essa orientação para vocês. Mas vamos que vamos. Ó, na hora de encerrar as atividades de uma empresa, deve-se estar atento para a realização de vários procedimentos, procurando não deixar brechas que possam resultar em futuros problemas, né? É preciso trabalho, paciência e determinação para que seja feito o fechamento de um negócio. Na maior parte dos casos, o grande problema são os não cumprimento de obrigações acessórias, tais como a entrega da DCTF, declaração de imposto de renda, da CON e outras declarações, né? Acumuladas ao longo do tempo, e as dívidas fiscais. Pela internet, pode-se obter várias certidões, sem que seja necessário ir a uma repartição pública, o que pode agilizar bastante os procedimentos. Na prática, no entanto, constata-se que as certidões necessitam de trâmites anteriores, como baixa de débitos na repartição fiscal, o que pode acabar complicando todo o processo e também exigindo para esclarecimento o comparecimento pessoal ao órgão. Então, pessoal, uma das etapas aí nesse processo de encerramento de uma empresa, né, é que o fisco ele exige que essa empresa ela esteja regularmente, né, esteja numa situação regular, né, fiscal, né, ou seja, com seus tributos pagos, com as suas informações declaradas, né, tudo isso tem que estar ok para que se possa dar baixa no CNPJ, tá bom? Então, sem essa regularidade, o cidadão ele não consegue dar baixa, enquanto ele não resolver as pendências. E aí eu volto naquela situação da pessoa que abre o CNPJ, não leva adiante a atividade, esquece, deixa para lá das obrigações, e aí quando resolve fazer, está com tudo acumulado. Então, ó, não pode esquecer de fazer as obrigações no decorrer. Quando o CNPJ estiver aberto,
Mesmo que a empresa não esteja em movimento sem atividade, ela ainda assim continua com obrigações a cumprir, tá, pessoal? E aí, assim, né? Nesse processo de solicitação da baixa, e aí desses roteiros, você tem que ir ali solicitando as certidões na Receita Federal, Receita Estadual, município, né? E alguns órgãos aí que fazem que a gente vai ver já já. Tá? Então, é preciso solicitar essas certidões. Essas certidões, elas é que vão atestar que a empresa ela está numa situação regular, que ela não possui pendências, e aí, né, poderá solicitar-se a baixa dessa empresa. Tá? Então, o primeiro ato aí nesse processo de abertura que a gente vai ter, pessoal, vai ser a elaboração do extrato social. Alguém aí saberia dizer o que seria esse extrato? Alguém tem ideia do que seja esse extrato social? Alguém se habilita? Então vamos ver, né? Ó, extrato social, né? Deve haver uma reunião em que os membros da sociedade se reúnam e assinam o encerramento da empresa. Deve contar nesta ata a nomeação de um liquidante que poderá até ser um dos sócios, que terá a função de eliminar as pendências, como pagamentos ou recebimentos não realizados. Estas contas precisam ser aprovadas em Assembleia dos Sócios, né? Então, ó, gente, para que se possa constituir ali o distrato social, em primeiro lugar, os sócios eles precisam se reunir, não é isso? Nessa reunião precisa ficar estabelecido quem será o sócio que vai ser o liquidante, ou seja, que vai conduzir o processo ali de dar baixa em contas, pagamentos, resolver pendências, tá? Então, isso precisa estar definido ali entre os sócios, tá? É elaborado, então, o distrato social, documento que informa o motivo da sociedade se desfazer e a divisão dos bens da empresa entre os sócios. Então, no distrato social, né, vai se estabelecer ali, né, registrar o motivo pela qual aquela sociedade está sendo desfeita, e nela também vai dar a destinação do patrimônio da empresa, que porventura venha ter, né? Sei lá, de repente pode ter bens, né? Contas a receber, não é isso? Então, isso vai ser ali nesta reunião e nesse distrato vai ficar definido qual vai ser a destinação digamos assim, esses bens que vão restar dessa sociedade. E não só os bens, tá, pessoal? As dívidas também elas serão compartilhadas entre os sócios. Importante destacar isso. É preciso que contenha, né, no distrato, a importância repartida entre os sócios, as razões da dissolução e deve haver uma referência à pessoa ou às pessoas que assumirem o ativo ou a guarda dos documentos e livros. Ao assinar o distrato social, os sócios estarão concordando com o fim da sociedade. Porém, se os sócios estiverem em conflito, será preciso encontrar um mediador, podendo ser um advogado ou um contador da empresa, a fim de buscar um acordo. Então, de repente, ali no processo de dissolução da sociedade, digamos que um dos sócios não concorde, digamos assim, com o que está sendo tratado, da maneira como está sendo encerrada a sociedade. Então, nesse caso, é preciso que haja ali uma mediação, que poderá ser feita aí através de um contador da própria empresa, né? Um advogado que possa conduzir e se chegar a um acordo entre os sócios para aí sim poder todos assinarem e concordarem com o encerramento dessa empresa, tá, pessoal? Isso é muito importante. Essa ação faz com que o fechamento da empresa seja caro, demorado e desgaste. Então, se existe algum conflito ali entre os sócios, pessoal, isso vai, de certa forma, onerar o processo de fechamento. Né? Imagina só você tendo que encerrar uma sociedade, ali acaba acontecendo um processo ali de conflito, e esse conflito
requer aí uma decisão judicial, no final das contas, já que os sócios em si não encontraram um acordo em comum e precisa acionar ali o auxílio da justiça. E isso vai onerar o custo para encerrar essa empresa, né? Com certeza. Porque além das taxas em si que seriam pagas no processo de encerramento, vai se gastar ali com advogado, né? Com taxas na justiça. Então, tudo isso vai encarecer o processo de encerramento, tá, pessoal? Então, o ideal é que os sócios estejam, de fato, de acordo com o encerramento ali, evitando quaisquer conflitos e gastos com o encerramento, tá? Então, o próximo passo aí nesse processo, gente, o que a gente precisa verificar também, né? Verificar se há débitos previdenciários, mesmo que a empresa não tenha empregados. Gente, vocês lembram o que seria esse débito previdenciário? Alguém lembra? Quando se fala débitos previdenciários, o que pode ser isso? Agora vamos apertar o botãozinho aqui para o lado direito. Alguém aí habilita-se. Agora vamos apertar o botão OK, ou então o botão que estiver centralizado. Deve ser pagamentos ao governo sobre a Previdência, INSS, essas coisas. Isso, né? Porventura, aquele INSS ali, as contribuições previdenciárias que a empresa deixou de recolher, ela precisa fazer o seu recolhimento, né? Então, ela precisa quitar essas pendências. Sem essas pendências, eles não vão aprovar aí o processo de fechamento. Tá? Então, se a empresa tiver efetuado de modo correto o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias, esta poderá conseguir pela internet a certidão negativa de débito, tá? A expedição dessa certidão, pessoal, ela é gratuita e ela vale por 180 dias. Se houver divergência entre a guia de previdência social e a de recolhimento de fundos de garantia do tempo de serviço com informações à Previdência Social, será preciso agendar via internet, no site da Receita Federal, o comparecimento do contribuinte ao órgão, tá? E assim conseguir os detalhes das pendências. Então, assim, pessoal, geralmente toda empresa, né, principalmente quando ela tem trabalhador, vamos dizer assim, ela informa a GFIP, né, que é a Guia de Previdência Social, uma declaração que a empresa presta para a Receita Federal e, consequentemente, para a Previdência Social. Então, nessa GFIP, vai lá dizendo, João, Maria, José, né, Patrícia, Antônio, né, todos os trabalhadores, eles estão recolhendo o INSS em determinado mês, né? A empresa foi lá, né, naquele mês, ela prestou a declaração, ou seja, ela enviou a GFIP com essas informações, porém, na hora de pagar a GPS, que é a guia que ela faz o recolhimento, né, o efetivo recolhimento daqueles valores, ela não pagou. Ou de repente, pagou a menor, né? Então, ficou uma pendência. Então, aí, quando chegou na hora de encerrar o CNPJ, né, foi-se buscar a certidão de negativa de débito da Previdência Social e viu que a Previdência Social não liberou a certidão. Por quê? Porque apareceu algum impedimento, né, alguma pendência que precisa ser resolvida. Então, assim, esse sócio, a pessoa responsável pela empresa, ela deverá, né, procurar a Receita Federal para verificar essa pendência, né, e saná-la. Tá? Ela precisa verificar a pendência, se de repente for uma situação dessa, de que recolheu a menor ou não recolheu, ela vai precisar pagar esses débitos aí em atraso, né, as diferenças, né, caso tenha sido a menor, ou o débito em si, se não tiver sido recolhido, para a Receita processar esse pagamento e assim poder liberar a certidão negativa de débitos e ela poder dar continuidade no processo de encerramento, tá? Sem isso, não é possível, tá bom? Outro, obter o certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Né? O que é isso? É um documento para encerrar as operações
O certificado de regularidade da FGTS, ou CRF, como a gente costuma chamar, ele é obrigatório para as empresas com trabalhadores e também para aqueles que não têm trabalhadores registrados. Se tiver efetuado os depósitos do fundo de garantia e estiver quite, a empresa pode imprimir o certificado no site da Caixa, né? Este comprovante é válido por 30 dias. Caso haja pendências em recolhimento, os valores precisarão ser quitados em uma agência da Caixa Econômica Federal. Mesma coisa, igual o débito previdenciário, tá? Se tiver alguma pendência em relação ao recolhimento ali do FGTS, a empresa também não vai conseguir dar baixa. Ela precisa procurar a Caixa Econômica, verificar as pendências e também quitar essas pendências, tá, pessoal? Então, ó, débito previdenciário, débito com FGTS é impeditivo para que a empresa ela encerre as atividades, de fato, tá? Para que ela dê baixa. E aí efetua a baixa na prefeitura e no estado, né? Caso a empresa pague impostos municipais, no caso lá do ISS, né? Ela deverá pedir a sua baixa no banco de dados da prefeitura. Então também tem que procurar a prefeitura para dar baixa no seu cadastro, né? Cadastro de contribuinte, caso ela seja uma prestadora ali, digamos, de serviço, né? É estabelecido por cada município a lista dos documentos necessários, as taxas devidas e o tempo. Então, esse processo de baixa junto à prefeitura precisa ser verificado junto à prefeitura, lá onde se localiza a empresa, né? Cada prefeitura ela tem um rito aí a ser seguido para esse processo de baixa. Para conseguir tais informações, só é preciso se informar na Secretaria de Finanças de sua cidade. Ao estabelecimento contribuinte do ICMS, é preciso procurar uma unidade da Receita Estadual a fim de dar baixa na inscrição estadual. Ou seja, para as empresas que têm cadastro do ICMS, né, contribuinte do ICMS, ela também vai precisar procurar ali a Receita Estadual para solicitar a baixa, né? Logicamente, antes verificar se não há nenhuma pendência fiscal, né? Alguma pendência de pagamento ou de prestação de informações. Então é isso aí. Precisa disso para poder solicitar a baixa junto à Receita Estadual. Tá bom? Então, ó, obter as certidões do Ministério da Fazenda. Tá? Então, outro ato, né? É função da Receita Federal do Brasil verificar se a empresa recolheu de modo correto todos os tributos federais, tais como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, COFINS, PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Isso aí é exemplo, são alguns exemplos dos impostos federais. E cabe à Receita verificar se a empresa não possui nenhuma pendência no recolhimento desses tributos. A fim de atestar a regularidade com o governo federal, é necessário que o contribuinte solicite a certidão negativa conjunta. Esta certidão, ela une a certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e a certidão de quitação de tributos e contribuições federais, que é concedida pela Receita Federal. Estas certidões podem ser conseguidas pelas empresas que estiverem em dia através dos sites da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal. A certidão conjunta da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional tem emissão gratuita e vale por 180 dias. Pessoal, no geral, as certidões negativas, elas são facilmente conseguidas ali nos sites desses órgãos, tá? Hoje, como tudo está eletrônico, então, assim, basta acessar os sites desses órgãos, né? Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, digamos ali da Prefeitura, a Secretaria de Finanças da Prefeitura, a Secretaria de Finanças da Fazenda do Estado, né? Caixa Econômica Federal, para acessar e verificar a situação fiscal da empresa que vai ser dado baixa. Então, todas as certidões a gente hoje consegue via internet. A gente só terá que procurar mesmo o órgão se de repente a gente não conseguir identificar as pendências que porventura venha a ter e que impeçam a emissão dessas certidões, tá, pessoal?
Um detalhe para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? No geral, as empresas, né, elas precisam das certidões para dar baixa no processo de solicitação de baixa, tá? Mas, ó, as MEs e as EPPs acontece o quê? Ocorrerá o registro da baixa de ME e EPP, independente da regularidade de obrigações tributárias, trabalhistas ou previdenciárias, acessórias ou principais, da sociedade, do empresário, dos administradores, dos sócios ou da empresa de que tenham participação, sem atrapalhar as responsabilidades do empresário, os sócios ou administradores em tais obrigações, que serão apuradas no prazo anterior ou posterior ao ato de extinção da microempresa e empresa de pequeno porte, tá, pessoal? A ME e EPP são referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido no registro empresarial dos 3 níveis de governo. Então, assim, resumindo, o que acontece, gente? Se a empresa ela estiver enquadrada como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela vai poder dar baixa, fazer seu processo de baixa ali da empresa, independente de obter as certidões, independente de estar regular com os órgãos. Isso não quer dizer que não será exigido a regularização, tá? Então, assim, a empresa ela vai poder solicitar, fazer a baixa, baixar CNPJ, porém os sócios, os responsáveis daquela empresa, eles terão a obrigação de cumprir com a regularização que ficar pendente, tá, pessoal? Por quê? Porque as responsabilidades que, porventura, forem do CNPJ, passarão aos seus sócios, tá? Então, não é que não serão obrigados a cumprir as suas obrigações. Terá que ser cumprida, tá? Mesmo depois da baixa da empresa, ok? O arquivamento dos documentos na junta comercial. Então, assim, pessoal, quando a gente solicita, só um minutinho. No processo de fechamento, o que acontece? A gente tem que arquivar aquele distrato, aquele documento lá de extrato e as certidões. A gente precisa apresentar à junta comercial para que ela, de fato, dê baixa na empresa, né? No registro de comércio do Estado, tá? Então, o distrato social que a gente viu ali no início, ele é arquivado na junta comercial. Assim como o contrato, né? Quando é constituída a sociedade, ou o documento de constituição, no caso do empresário individual, ele vai ser arquivado na junta comercial, tá bom? Ao pedir o arquivamento de atos de extinção de sociedade empresária ou de empresário, deve-se protocolar estes pedidos na junta comercial com os comprovantes de quitação de tributos e contribuições sociais federais a seguir, né? Então, fui lá na junta comercial, né? E aí lá eu vou apresentar o distrato, né? Isso, e aí eu tenho que apresentar a certidão conjunta, negativa de débitos relativa a tributos federais e a dívida altiva da União, que é emitido pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda. Precisa apresentar a certidão negativa, né, de débito, CND, da Secretaria da Receita Previdenciária, né, fornece essa certidão lá no site da Previdência Social. O certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, né? Esse certificado ele é fornecido pela Caixa Econômica, lá no site da Caixa Econômica, né? E o distrato será arquivado depois que a taxa da respectiva junta comercial for paga, né? Então, assim, ó, no processo de fechamento, então tem as suas taxas e essa taxa ela vai ser exigida lá pela junta comercial. Apresentei a documentação, né? Paguei a taxa. Se estiver tudo ok, a junta vai e processa o seu encerramento, tá? Ó, estarão dispensados da apresentação dos documentos de quitação, né, de regularidade ou inexistência de débito, referido nos itens 1 e 3, o empresário ou a sociedade empresária, com a enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Os pedidos de arquivamento de atos que são relativos ao encerramento de atividades de filiais, sucursais ou
outras dependências de empresários e sociedades empresárias nacionais. A Instrução Normativa DN 605/2007 estipulou os detalhes sobre o arquivamento na junta comercial, tá? Então, lá na junta comercial, né, vai apresentar a documentação e aí ela vai poder liberar para poder dar baixa no CNPJ. Né? E proceder à baixa no CNPJ. A baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ela é o último passo para o encerramento final da empresa. Para que se possa realizar tal procedimento, é preciso fazer a solicitação pelo site do RedeSim. Neste site será gerada a solicitação de cancelamento do CNPJ e o documento básico de entrada, que a gente chama de DBE. A assinatura do DBE poderá ser feita através de certificado digital. Após a realização destes procedimentos, a solicitação será encaminhada no site Empresa Fácil, que fará o encerramento da empresa em todos os cadastros vinculados. Pessoal, para ser mais sucinto, nos dias de hoje, né, os estados, a integração entre digamos, os órgãos do nível municipal, estadual e federal, hoje eles contam com uma ferramenta chamada Empresa Fácil. Tá? Nesse portal lá na internet, o empreendedor poderá acessá-lo e fazer a solicitação da baixa do seu CNPJ através desse portal, sem a necessidade de se deslocar de órgão em órgão. Tá? Entrou lá no Empresa Fácil, fez o cadastro, fez a sua solicitação de baixa, de lá o sistema ele vai disparar para todos os órgãos envolvidos no processo de baixa, né? Município, Estado e União. Cada qual com suas responsabilidades poderão proceder ali o processo de baixa. Processo bem simplificado. Se estiver tudo ok, vai ser bem tranquilo o processo de baixa, tá, pessoal? Gente, hora da discussão. Alguém já fez um processo de baixa de CNPJ ou de empresa? Algum de vocês já participou de um procedimento desse? Não. Não? Não. Não. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse procedimento? E aí, meu povo e minha pova? Alguma dúvida no que foi falado aqui? Acho que não. Nenhuma, Fernanda? Acho que não. Acho que tá bem explicado, na verdade. Quando a gente vai fazer isso, a gente tem que né, chegar a fazer, tem que retomar tudo, porque Porque é muito do dia a dia prática. Na verdade, isso é um assunto que, assim, não faz parte do nosso cotidiano, né? Quer dizer, né? não faz parte do cotidiano de vocês, né? Vamos dizer assim. Eu sim. Mas, assim, a intenção, na verdade, desse assunto é dar uma exploração, um conhecimento assim, né? Se a gente precisar, a gente saber mais para ou vocês menos, né? entenderem como é que funciona. Agora, logicamente, isso tudo esse trem aí é feito eletronicamente, tá? Antigamente, para que se fosse dar baixa no CNPJ, o contador ou o empresário, ele precisaria de ir órgão em órgão, não é isso? Em cada órgão para poder ali solicitar baixa. Hoje, como eu falei ainda há pouco, tudo é feito através do site Empresa Fácil. Empresa Fácil, em conjunto com outro site que é da esfera federal, chamado RedeSim. RedeSim. Então, assim, todo esse processo de abertura, baixa, alteração de empresa, são feitos por esses portais. E eles unificam, né, a comunicação entre todos os órgãos. Tá? Junta comercial, município, Receita Estadual e Receita Federal. Tá bom? Todos esses órgãos se utilizam dessa plataforma, recebe as informações que são de interesse, né, para dar andamento no seu processo, e lá cada um faz o seu e dá o retorno, né, para o interessado, né, enfim, no caso aqui que a gente está vendo da baixa, né, tudo
tudo certo, vai receber lá o ok com a baixa do CNPJ. Beleza? Alguma outra pergunta, pessoal? Não. Gente, ó, então é o seguinte. Só um minutinho. Então, o que acontece? Então, Sim. vamos lá à nossa atividade. Todo mundo conseguiu abrir a atividade aí? Conseguiu? Fernanda, Elizabeth, Letícia. Letícia sim, né? Sim. Ó, um tempinho para vocês responderem. Fácil, fácil, só de marcar. Quem for terminando vai me avisando. Eu já mandei. Quem mandou? Eu, Fernando. Fernanda, beleza. Quem mais? Alguém mais já terminou? Tem uma questão de verdadeiro e falso no meio, mas não dá, né? Só dá pra preencher uma. Nossa, verdade. Eu coloquei que eu achei que era verdade. Fernanda, foi na formatação. Nossa, meu Deus. Espera aí que eu vou já corrigir esse trem aí. Espera aí. Vamos lá. Essa terceira. Ih, não. Não vai dar para corrigir ela. Não, caiu. Não. Meu Deus, baguncei toda. Gente, bagunçou tudo. Fernanda foi corrigir aqui, bagunçou tudo. Eu sinalei que eu achei verdadeiro. O pior é que sumiu para mim as questões. Meu Deus, sumiu tudo. Que coisa. Gente, vamos lá? Podemos corrigir, turma? Cleusa, Letícia, Elizabeth. Meu Deus, tô aqui no meio ainda. Eu já terminei. Letícia já. Ô, louco. Então a 3 fica sem fazer, né? Não, pode fazer. Mas já Ela não sumiu. tem a opção de pergunta. Ela sumiu, professora. Ela ficou sem opção agora. Agora eu abri de novo. Tá, foi. Aqui eu fui tentar arrumar o trem e bagunçou. E agora a terceira sumiu para mim. Não, mas ela sumiu. só tá.
Ela só tá 1, 2, 3, 4 e 5 para botar o X dentro, mas não tem as perguntas. Pois é, sumiu tudo aqui. Aham. Infelizmente. Vamos pular essa 3. Culpa de Fernanda. Ô, gente, desculpa, que eu fui tentar corrigir aqui o treino formulário e acabou sumindo. E agora, vamos pular. Podemos, então? Primeira. Na hora de proceder com o processamento de encerramento de empresa, alguns documentos serão exigidos pelos órgãos de registro. Gente, certidão de nascimento é exigido? Não, Certificado de regularidade da FGTS? não. Sim. Não? Não, porque tu tá fechando uma empresa. Oh, Eu certeza. ponho que sim. É Cleusa que falou? Eu falei, eu tô Fernanda, falei que fazendo sim. direto. Cleusa, você não prestou atenção na nossa aula, Cleusa? Meu, hoje eu tô longe. Ó, bora recapitular. Ó, o que acontece? A legislação, ela diz que para uma empresa ela ser encerrada, ela precisa estar regular, com todas as suas obrigações, tanto acessórias como principais. Principal, pagar os seus tributos, e acessórias, enviar as suas declarações, certo? A CRF é o quê? É o certificado de regularidade do FGTS, certo? Tá certo. Aí o que acontece? Então, um dos documentos que são exigidos nesse processo é a empresa ela tem que comprovar que ela está ok, que ela não deve FGTS, que ela não deixou de entregar nenhuma declaração, entendeu? Então, ela comprova isso como? Através do certificado, né? Vai lá no site da Caixa, entra com o CNPJ, e aí a Caixa vai dizer, ó, empresa tal, empresa X, você está ok, entendeu? Você não deve nenhuma declaração e nem deve nenhum recolhimento do fundo de garantia. Então, você está ok, pode encerrar. Beleza? Entendido, Cleusa? Sim, é eu que confundi as coisas. Tranquilo. Ó, comprovante de endereço. É um documento exigido? Não. Certidão negativa de débitos. É exigido? Sim. Sim. Negativa de débitos relativos... Para mim não aparece... Tributos federais. Impostos federais. É exigido? É preciso? Sim. Então, Sim, é beleza. necessário, né? Exatamente. Então, primeiro, ok? Ok. Ok. Segunda, o documento que informa o motivo da sociedade de desfazer e divide os bens da empresa entre os sócios chama-se de quê, gente? De extrato social. Exatamente, entendeu? Então, quando se vai desfazer uma sociedade, né, os sócios se reúnem, né, decidem o que vai, né, o motivo lá do encerramento, define a destinação lá dos bens, né, que porventura venha a ter daquela sociedade, e as dívidas também, tá? E aí isso fica registrado no documento chamado de extrato social, que é o documento que vai ser apresentado lá na junta comercial para arquivamento. Beleza? Beleza. Terceira questão, sumiu para mim. Opção 1. Opção 1. Então, essa vai ficar... eu vou ter que caçar ela depois para refazer, tá, pessoal? Quarta questão. Em qual site a empresa poderá fazer a solicitação de baixa do CNPJ? E aí? Vocês chutaram qual? Nossa, eu fiquei que vocês ficaram bem divididos. Federal. Hã? Eu É chutei na na federal. estadual. É Receita Federal, é estadual. Ó, qual dos Essa rede órgãos... federal não... Bora pensar aqui. Qual dos órgãos é responsável por liberar o CNPJ em si, o cadastro do CNPJ? Quem é o órgão que libera? Quem sabe dizer? A gente tem vários órgãos envolvidos, né, no processo de constituição de uma empresa, né? Tem a junta comercial, que é que vai receber lá, vai arquivar os atos, né? O contrato de extrato, né?
Aí eu tenho ali a Receita Estadual, que vai me fornecer a inscrição estadual, né? Me cadastrar como contribuinte ali do ICMS, se for o caso. Eu tenho ali a Secretaria do Município, né? Que vai me cadastrar para efeitos do contribuinte do ISS, não é isso? E aí eu tenho quem? Tá como rede federal, mas daí eu não coloquei, porque seria a Receita Federal, né? Tá, Receita a Federal, Receita- mas como rede federal, aí eu fiquei meio assim, botei... Tá, ó, Mas é o site, né? vamos ver, ó, Site, né? escutem. Ó, veja bem, a Receita Federal, beleza, ela é que libera o CNPJ, né? Se tiver todos os órgãos, se tiver tudo ok ali, a Junta Comercial aprovar o cadastro, pererê, a Receita Estadual, a Receita Federal vai lá e libera o CNPJ. Porém, a pergunta diz o seguinte: qual site a empresa poderá fazer a solicitação da baixa do CNPJ? Lembra ainda há pouco que a gente falou de 2 sites que geralmente todos os processos são unificados e tal, né? Quem lembra qual foi o nome dos sites que eu falei, dos portais ou ferramentas? Quem vai lembrar aí? Eu falei um que era Empresa Fácil e o outro é chamado de Não sei. Rede... Eu chutei na federal, né? Mas deve ser assim. Rede Sim? Rede Sim. Então, ó, não esqueçam disso. São 2 portais, né, 2 sites que a gente trabalha para esses processos de abertura e fechamento de empresa. Empresa Fácil e Rede Sim. No Rede Sim é que vai estar especificamente essa questão da solicitação da baixa, tá? Por quê? Porque o Rede Sim, ele é um site de ordem federal, nacional, né? Então ele concentra todos os conteúdos que tem a ver com a inscrição ou encerramento do CNPJ, do cadastro do CNPJ. Tá entendido? Sim. Beleza, então, pessoal. Beleza. Então, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Esse era o secretário da saúde, né? Então, ó, então, se não há dúvidas, não há perguntas, a gente dá por encerrado a nossa aula de hoje. Ok. Então, ó, uma boa noite a todos. Não tem que Tá? montar a Desejo filmar boa ele. noite a todos. E até o nosso semana. próximo encontro. Tchau. Boa semana. Igualmente. Tchau, tchau. Professor, Boa noite. Oi. Tchau, tchau. assim, eu não vou poder assistir aula semana que vem, pois eu tenho um outro curso que pega bem no horário da aula.